saúdo as ilustres autoridades que compõem essa mesa e que nos dão a honra de sua presença, bem como as demais autoridades nominadas, senhoras, senhores, servidores dessa casa, nesta ocasião em que instalamos a 2ª e a 3ª vara federais da circunscrição de Londrina. Eu convido a todos para que ouçamos o hino nacional brasileiro. Tenho a honra de passar a presidência desses trabalhos à Sua Excelência, o eminente ministro Antônio de Pádua Ribeiro, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Declaro instaladas as 3ª e 4ª varas federais da circunscrição judiciária de Londrina. E solicito que seja feita a leitura da ata da instalação das mencionadas varas. Ata de instalação. Aos 15 dias do mês de outubro de 1998, às 17 horas, na Avenida do Café 543, município de Londrina, instaladas a 3ª e 4ª varas federais da circunscrição de Londrina, criadas pela Lei número 9.664, de 19 de junho de 1998, publicada no Diário Oficial da União, seção 1, em 22 de junho de 1998, página 3. Presentes as autoridades, excelentíssimo senhor ministro Antônio de Pádua Ribeiro, presidente do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor doutor Paulo Roberto Saraiva da Costa Leite, ministro do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor Luiz Carlos Ponte de Alencar, coordenador-geral do Conselho da Justiça Federal, excelentíssima senhora juíza Ellen Gracie Nortflick, presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, excelentíssima senhora Emília de Sales Bellinati, governadora do Estado do Paraná, em exercício, excelentíssimo senhor Antônio Casemiro Bellinati, prefeito municipal de Londrina, excelentíssimo senhor Adir Sebastião Ferreira, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Londrina, excelentíssimo senhor doutor Nef Cordeiro, juiz federal, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, excelentíssimo senhor doutor Arthur César de Souza, juiz federal, diretor do Foro da Circunscrição Judiciária de Londrina, bem como demais membros dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nada mais havendo, eu, Antônio João de Mello, diretor de secretaria da 1ª vara da Circunscrição Judiciária de Londrina, fiz constar e lavrei este termo. Passo a palavra
a excelentíssima senhora juíza Ellen Grace Nortley, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo senhor ministro Antônio de Pádua Ribeiro, em cuja pessoa saúdo a todos os magistrados aqui presentes. Excelentíssima senhora governadora Emília Linatti, em cuja pessoa saúdo todas as demais autoridades aqui presentes. É hoje uma data de grande satisfação para a Justiça Federal e para a cidade de Londrina. Com a instalação hoje da 3ª e da 4ª varas federais desta circunscrição, estamos dando continuidade a uma série de solenidades semelhantes, cujo objetivo é a implantação e entrega às comunidades locais das 50 novas varas federais criadas pela Lei 9.664, de 19 de junho deste ano. A esse propósito, desejo ressaltar que, para alcançarmos esse resultado, convergiram de forma harmoniosa e complementar os 3 poderes da República num exercício paradigmático de entrosamento e sintonia com os anseios da população. Coube inicialmente ao nosso tribunal, ao Tribunal Federal da 4ª Região, detectar a necessidade de ampliação dos serviços judiciários e encaminhar ao Conselho da Justiça Federal o anteprojeto de lei correspondente. Aquele órgão, analisada e aprovada a proposta, enviou-a com o seu endosso ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ali, com rigor e com critério, foram reavaliadas as proposições e, após manifestação favorável do plenário, o projeto foi então remetido ao Congresso Nacional, onde iniciou sua tramitação. A Câmara dos Deputados, como logo depois o Senado da República, responderam prontamente a este anseio da população do sul do país e, com celeridade, aprovaram sem emendas o projeto. Também o Poder Executivo, sem ressalvas nem delongas, fez por chancelar a decisão legislativa, apondo-lhe a necessária sanção. Entre, portanto, o encaminhamento do projeto ao Legislativo, que se deu no dia 13 de janeiro de 98, e a publicação da lei no Diário Oficial da União, mediaram apenas 160 dias. Tendo sido a observadora privilegiada desse desenrolar de acontecimentos, não me posso aqui e agora furtar a reflexão que é reiterada em meus pronunciamentos. Parece-me cada vez mais claro que os problemas que historicamente enfrenta o Poder Judiciário advêm basicamente de sua defeituosa comunicação, seja com a sociedade como um todo, seja com os seus jurisdicionados, seja com os órgãos de imprensa, seja, enfim, com os demais poderes da República. A aprovação da Lei 9.664 de 98 é exemplo de que, quando devidamente informados quanto às verdadeiras dimensões da demanda por serviços judiciários, os poderes legislativo e executivo não recusam ao judiciário o indispensável apoio. Para obter este resultado, é preciso dialogar, é preciso esclarecer, ouvir objeções e refutá-las fundamentadamente, ou então acatar ponderações e adequar as propostas. Submeter-se ao crivo severo de quem aloca os recursos públicos e necessita, portanto, de justificações plenas relativamente aos projetos que ampliam despesas. É tarefa indispensável se quisermos assegurar a expansão dos serviços da justiça, garantia de aperfeiçoamento do Estado de Direito. É por essas considerações que, ao longo desta série de inaugurações que ampliam significativamente a Justiça Federal de primeira instância nesta 4ª região, quase ao ponto de dobrar a sua base, que desejo registrar o reconhecimento devido aos 2 outros poderes da República pela adesão pronta à proposição encaminhada. Registro também que, felizmente, e muito por obra do eminente presidente Antônio de Pádua Ribeiro, verifica-se já superada a fase de isolamento por que transitou longamente o Judiciário. Novas iniciativas de aproximação com os poderes executivo e legislativo revelam a maturidade deste Poder Judiciário
que, sem receios de comprometer sua indispensável independência, considera-se suficientemente fortalecido para afirmar-se e exercitar a convivência harmoniosa com as demais facetas do poder republicano, reivindicando aquilo que lhe é devido. O resultado, obtido com a edição da Lei 9.664, corresponde à significativa ampliação das portas de acesso da Justiça Federal. Passando de 71 varas, contaremos agora com 121. A essas se deverão somar em breve mais 15 outras especializadas em execução fiscal, totalizando até o próximo exercício 136 varas federais na 4ª região. Aquelas hoje existentes processam um total de 479 mil feitos, o que resulta na média de 6.654 processos por vara. Como se vê, a ampliação era necessária e é muito bem-vinda. Ela irá possibilitar que o cidadão receba a solução de sua demanda com celeridade e com eficiência. Preparando a instalação dessas novas unidades, um concurso de remoção foi providenciado, de molde a possibilitar a acomodação do atual quadro de servidores, ensejando a cada um a oportunidade de localizar-se na cidade de sua preferência e junto a seus familiares. 2 concursos de remoção e promoção também movimentam o quadro de juízes, possibilitando a merecida e desejada progressão na carreira ou o deslocamento para novas sedes. Foi ainda realizado o 7º concurso público para provimento de cargos de juiz federal substituto, o qual, encerrado, apontou 14 classificados que tomaram posse no último dia 5 de outubro. As necessidades de recursos humanos serão atendidas também pelo resultado de novo concurso público recentemente realizado e que já resulta na nomeação de 425 servidores. Este certame merece uma particular referência por ter inovado em relação aos anteriores, exigindo dos candidatos prova de digitação, que é indispensável numa fase de uso corrente dos computadores, bem como uma prova dissertativa que qualifica sobremaneira os resultados. Aqui, na cidade de Londrina, a primeira vara federal foi instalada em 21 de agosto de 1987, sob a presidência, então, do ministro Lauro Leitão. A ela veio acrescentar-se em 16 de junho de 1993 a segunda vara. Hoje, em ambas, tramitam cerca de 18 mil processos, confiados aos juízes titulares, doutores Arthur César de Souza e Marcelo Malucelli, que já está com sua transferência para a cidade de Curitiba, removido para aquela cidade. E também aqui estão em atuação os juízes federais substitutos, doutores Edvaldo Mendes da Silva e Gilson Luiz Inácio. Transferido para Londrina, desde a sua antiga jurisdição de Cascavel, está o doutor Décio José da Silva, que assumirá a terceira vara, hoje instalada. É preciso referir também aqueles magistrados federais que por aqui passaram e deram muito de sua contribuição para esta jurisdição. Por aqui já passaram os doutores Zacarias Pólvora, doutor Alexandre Vidigal de Oliveira, doutor Heraldo Garcia Vita, doutor Marcos Roberto Araújo dos Santos, doutor Zude Sakakihara e doutor João Pedro Gebran Neto. Eu desejo aos novos colegas que irão jurisdicionar essas 4 varas de Londrina, desejo parabenizá-los por esses novos serviços que colocam à disposição da população. A sua responsabilidade se estende sobre 69 municípios deste estado tão progressista que é o Paraná. São cerca de 1.400.000 habitantes sobre os quais exercerão a jurisdição federal. A esse propósito, desejo relembrar a mais bela imagem de jurisdição que me foi ensinada pelo eminente ministro Eloy José da Rocha, do Supremo Tribunal Federal. Dizia Sua Excelência que, quando muito jovem ainda, alcançava sua primeira comarca,
fez parar a condução sobre uma colina de onde se divisava o lugarejo. Era o nascer do dia. O sol lentamente se estendia por todas as ruas e sobre todas as casas. E ele teve, então, naquele momento, a imagem exata da jurisdição que assumia. Um sol benfazejo, que a todos ilumina e a nenhum distingue, que permite o crescimento econômico com segurança jurídica e cuja simples presença constitui garantia de respeito aos direitos do cidadão. Estimados colegas, haverá muito que fazer, especialmente em circunscrição tão representativa quanto a de Londrina. Mas tenho a certeza que a tarefa lhe será leve, especialmente considerado que esta inauguração de hoje se faz com a presença de tantas e tão ilustres autoridades, com a presença do ilustre presidente do Superior Tribunal de Justiça, de 2 dos integrantes daquela egrégia corte, que servem para nós como paradigma e como exemplo. Desejo a todos, portanto, muito sucesso. Muito obrigada. A sua palavra ao senhor juiz federal Arthur César de Souza, diretor do Foro da Circunscrição Judiciária de Londrina. Em meados da década de 1980, mais precisamente 87, atendendo aos reclamos da sociedade londrinense e principalmente aos anseios da comunidade jurídica do norte do Paraná, instalou-se nessa cidade, de forma inédita no Brasil, a Justiça Federal, com o intuito de tornar-se mais célere a tramitação processual dos feitos de competência federal. Sem dúvida, este fato, além de concretizar em definitivo a interiorização do Poder Judiciário Federal, reconheceu a importância sociopolítico-jurídica da região. Um pequeno passo para a organização da Justiça Federal, mas um grande avanço para a comunidade londrinense. No entanto, com o passar dos tempos, o funcionamento da única vara federal aqui instalada já não mais atendia satisfatoriamente à realização da prestação jurisdicional com celeridade e eficiência, tendo em conta que os feitos de competência federal instauravam-se em proporção assustadora, enquanto que o trabalho despendido por servidores e magistrados federais, em razão do excesso processual, e aqui abro um parênteses para enaltecê-los pela perseverança e pelo senso de profissionalismo, realizava-se muito aquém das necessidades da comunidade jurídica de um modo geral. Em decorrência disso, novamente as vozes daqueles que labutam na Justiça Federal reivindicaram melhorias na prestação jurisdicional, mediante a instalação de mais uma vara federal nesta circunscrição judiciária. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, bem como o Superior Tribunal de Justiça, sensibilizados, houveram por bem criar e prontamente instalar em 1993 a 2ª Vara Federal de Londrina, descongestionando, na época, o grande volume processual em trâmite. Em que pese os incansáveis esforços dos servidores e magistrados da 1ª e 2ª Varas Federais para que a prestação jurisdicional fosse desenvolvida de forma rápida e eficaz, os litígios englobando os diversos atos normativos baixados pelo governo federal desaguaram tão intensamente que inviabilizaram por completo os trabalhos das 2 varas federais até então instaladas. Tornou-se impraticável qualquer perspectiva de rápida solução dos feitos, o que, sem dúvida, gerava, tanto no seio da comunidade, como entre todos nós, obreiros da justiça, uma enorme angústia e frustração. Rapidamente ergueram-se vozes pedindo uma derradeira solução para o problema, através, principalmente e sobretudo, da criação e instalação de novas varas federais. E novamente, o Tribunal Regional Federal e o Superior Tribunal de Justiça, convencidos da necessidade de ampliação da Justiça Federal, nesta circunscrição, atenderam aos pleitos da sociedade londrinense, criando mais 3 varas federais, sendo que nesta data estão sendo instaladas a 3ª e 4ª varas federais da circunscrição judiciária de Londrina, observando-se que a 5ª vara federal já está em fase avançada de efetivação e concretização. Portanto, este fato histórico nos confere uma nova perspectiva de rápida e eficaz prestação jurisdicional, sendo a circunscrição judiciária de Londrina devidamente servida, a partir desta data, com 4 varas federais, contando aproximadamente com 80 servidores e 8 juízes federais. Desta feita, senhoras e senhores, o Poder Judiciário Federal atende com presteza e justiça aos reclamos da sociedade de toda a região norte do Paraná,
e, acima de tudo, dar a devida resposta a todos os falsos e ignóbeis paladinos da República que pregam injustamente aos quatro cantos que o judiciário seria a bola da vez. O judiciário aceita com humildade muitas das críticas a ele destinadas, as quais precisam de uma rápida e efetiva resposta, e, se for o caso, solução. No entanto, de forma alguma, irá curvar-se à tentativa pérfida e mentirosa que visa sua desmoralização e descrédito perante a sociedade brasileira, pondo em risco o próprio Estado de Direito. É através da ampliação de seus serviços à comunidade, conferindo à sociedade um porto seguro e acenando com uma rápida e efetiva prestação jurisdicional, que o Poder Judiciário Federal fará sua parte para que o Brasil encontre, em definitivo, seu caminho para a prosperidade e, além de tudo, para o exercício de uma verdadeira democracia. Somente com a crença e a convicção da sociedade de que o Poder Judiciário, diuturnamente, está preocupado em solucionar os problemas da rápida e efetiva prestação jurisdicional, é que os pilares do Estado de Direito e do regime democrático permanecerão intactos. Ressalto que nesta data também passa a funcionar a sala de treinamentos e eventos, localizada no subsolo deste prédio, que leva o nome do excelentíssimo juiz Fábio Bittencourt da Rosa, cuja concretização só foi possível em função do apoio recebido da Caixa Econômica Federal, aqui representada pelo seu superintendente Claudemir Destro. Por fim, nossos sinceros e verdadeiros agradecimentos à nossa querida presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, doutora Ellen Grace Northfleet, que desde a sua primeira vinda a esta cidade, sempre se manteve fiel ao seu compromisso de implantar na região as 3 varas federais reivindicadas. Também os nossos agradecimentos ao nobre presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Pádua Ribeiro, pela sua presença que tanto nos honra, bem como pelo fato de ter abraçado a iniciativa do TRF da 4ª Região, tornando possível este acontecimento histórico. Obrigado. Passo a palavra ao ilustríssimo senhor doutor Adir Ferreira, presidente da OAB, subseção de Londrina. A subseção de Londrina da Ordem dos Advogados do Brasil, a quem tenho a honra de presidir e representar, também trazendo a palavra por delegação do excelentíssimo presidente da Seccional do Paraná, Dr. Edgar Cavalcante de Albuquerque, e do excelentíssimo presidente da subseção da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Carlos Lavengoy, tenho a dizer que, para mim, em nome destas entidades e de toda a comunidade londrinense, se repete hoje a alegria e a honra que já as tive nesta casa, de se dizer presente à OAB, por muitas e boas razões. Primeiro, por se unir nas homenagens aos excelentíssimos senhores doutores presidente do Superior Tribunal de Justiça e da excelentíssima presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quando já tivemos a honra de saudá-los, ou saudá-la, doutora Ellen, de sua vinda a Londrina. Grifo, primeiramente, a relevante atuação do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, nesse dificílimo mundo, sobretudo que desenvolve seus presidentes, quando no empenho e neste universo de suas atividades, suas preocupações se recaem, neste momento histórico, principalmente em prol de seus juízes. Nossa honra se amplifica quando estamos diante de pessoas cujas vidas, na área do direito, causam a boa inveja, pois se perfazem na completude de um ciclo de realizações pessoais que culminam como bastonários ascendidos ao topo de nossas estruturas judiciárias. Todos nós, que conhecemos bem as dificuldades estruturais da justiça,
e isto se reflete gravemente no próprio exercício da advocacia, sabemos quanto isso intensifica e torna mais penoso o exercício de suas presidências. E o que se desenha no horizonte de nossa política executiva e legislativa em geral é o sacrifício de suas próprias entranhas, que gera como frutos amargos, dentre tantos outros, o afunilamento e a quase proibição do acesso à justiça, onde o jurisdicionado, ao invés de ser atendido, é praticamente punido por bater às suas portas. Nem ao menos os présides responsáveis pela política da área têm a sensibilidade de, ao perceberem que o arcabouço básico do poder judiciário está enfermo e desatendido, transformá-lo, perdoe-se a metáfora, num grande hospital, porque este, ao menos, é uma casa que infelizmente se procura e felizmente se encontra. Há que se dizer, excelências, que a instalação das varas em nossa sessão judiciária é um passo por tudo e em tudo importantíssimo, mas que traz consigo também a amplificação de um verdadeiro estado de heroísmo, que certas partes do poder insistem em desconhecer, sobretudo em relação aos seus e nossos juízes, que remam contra a corrente, que empurram pedras ladeira acima. Sempre afirmei, em minhas modestas falas, e até utilizando as ditas metáforas, que nós, os advogados, compartilhamos por igual desse esforço de empurrar e de remar lado a lado alvenéis que somos de um só templo. Mas deixemos os sacrifícios, os descasos governamentais, como fímbrias de uma realidade que para o jurisdicionado é melhor em seu núcleo. Se sacrifica o juiz, se dificulta o exercício profissional do advogado, pelo menos no que tange aos serviços judiciários que vossas excelências nos trazem. E aqui recorde-se Vicente Celestino, para nós, estas portas não se fecham. Se quando da reforma das instalações físicas desse prédio, cuja instalação se deu em dezembro de 97, a tanto custo obtidas, sob a condução serena e em tudo eficiente da doutora Ellen, dissera eu que aquilo não modificaria, na ocasião, a substância do quadro angustiante dos trabalhos judiciários, hoje devo frisar, e sobre estes mesmos pontos que então abordei, que a fala já é outra. Hoje, conquista-se a ampliação dos serviços que para todos os da nossa região caem em nossas vidas como luz benfazeja. Felizmente, excelências, apesar das sabidas dificuldades funcionais da Justiça Federal, novamente e alegremente posso testemunhar como cidadão e advogado que estas células da justiça ofertam aos jurisdicionados não só uma excepcional qualidade de serviços, mas uma visível eficiência no desfecho de seus trabalhos. Todos sabemos que, sem exceção, nossos juízes, em função do volume oceânico de processos e expedientes, cumprem um número maior de horas ativas que o período convencional previsto para o seu lavoro. Mas a resposta do Estado, infelizmente, vem através de atitudes tão bem conhecidas e omissas, que lembrá-las aqui seria quase que aplaudi-las. E por isso sobre elas me calo. Mas torno a repetir, a teia da crise que atinge tanto ao judiciário quanto aos advogados, ao invés
de nos arrefecer em ânimos, deve, isto sim, estimular-nos nesta luta comum. Muito obrigado, excelências, por suas presenças hoje, pois suas venerandas pessoas, mesmo à distância, são saudadas por todos os que se devotam ao direito, por seus trabalhos, pela precisão ática de suas manifestações e traduções, pelo riquíssimo conteúdo de seus votos, que são lições indeléveis do direito aplicado. Quando a antiga e eterna Roma, mãe e genetriz do direito, desejava venerar a cidadania de um de seus patrícios, entregava-lhe através do pretor um adorno, um anel de ouro puro, dizendo-lhe que a pátria em suas mãos depositava o que havia de mais precioso em seus tesouros, porque sabia e confiava que este símbolo estaria posto em alguém honrado. Dentro desta imagem, excelências, neste momento, parece que o quadro toma novos desenhos e se inverte, pois a honra do ouro da homenagem de cidadania recebem-na os que deveriam homenagear. É a seção judiciária de Londrina que, sem entregar, recebe estas novas células da justiça, que são a representação translúcida deste precioso presente. Há, sobretudo aqui, o mesmo e principal ingrediente da solenidade pretoriana. O adorno é entregue por mãos dignas e honradas e posto nas mãos agradecidas de quem certamente fará de tudo para merecê-lo. Muito obrigado. Passo a palavra à excelentíssima senhora Emília Salles Bellinati, governadora em exercício deste estado, e falará também em nome do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Londrina, senhor Antônio Casemiro Bellinati. Nós nos alegramos como paranaense, como londrinense, de recebermos tão ilustres autoridades em nossa cidade hoje. Sejam bem-vindos, especialmente porque nesta ocasião, nesta data, é colocado à disposição de toda a população a justiça com mais rapidez, a justiça mais próxima da população, tornando a justiça cada vez mais democrática e garantindo os direitos de todos os cidadãos que dela necessitam. Muito obrigada por este acontecimento e por instalação dessas duas varas tão importantes para a justiça no nosso estado. O estado do Paraná vive um momento muito especial e nós falamos também em nome do prefeito Antônio Bellinati. O estado do Paraná vive um momento muito especial, um momento em que todos os poderes vivem numa harmonia muito grande, numa demonstração de que a democracia é exercida com muito respeito no estado do Paraná. Nós cumprimentamos a todos presentes aqui nesta tarde e a cidade de Londrina, o estado do Paraná, se alegram em poder contar com duas varas mais para tornar a justiça cada vez mais próxima da nossa população. Nossos cumprimentos a todos e o desejo das bênçãos de Deus sobre este trabalho que é realmente de grande importância para a nossa população, fazendo garantir o direito de todos os cidadãos que precisam da justiça. Nossos cumprimentos e felicidades. Excelentíssima senhora governadora em exercício do estado do Paraná, Emília Salles Bellinati, excelentíssima senhora presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, doutora Ellen Grace Nordfleet, excelentíssimos senhores ministros Costa Leite,
e Fontes de Alencar. Isso, Fontes de Alencar, coordenador-geral da Justiça Federal. Senhor Juiz Federal, diretor do Foro, Arthur César de Souza, na pessoa de quem saúdo todos os magistrados aqui presentes. Senhor presidente da seccional da OAB de Londrina, doutor Adir Ferreira, na pessoa de quem saúdo todos os senhores advogados aqui presentes, senhores membros do Ministério Público, demais autoridades, senhor prefeito de Londrina, doutor Antônio Cassimiro Melinati, senhoras e senhores. Constitui para mim motivo de especial satisfação comparecer a esta bela e progressista cidade de Londrina para participar da solenidade de inauguração de mais 2 varas federais. Isto significa, como aqui foi salientado, como é importante para o país dar cumprimento na sua real extensão ao artigo 2º da Constituição Federal, segundo o qual os poderes são independentes, são harmônicos entre si. Fala-se muito em independência e pratica-se pouco harmonia. No entanto, nós outros, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, e a doutora Ellen, e o seu tribunal, nesses limites regionais, tem se preocupado com essa questão da integração entre os poderes do Estado. Essa interação pode ser feita, mantida a independência de cada um, mas há muitas funções que são complementares. E é essa complementariedade que vem em benefício da sociedade. Isso aqui, aliás, foi bem ressaltada pela excelentíssima senhora governadora, porquanto trata-se de regra que vem sendo aplicada também ao Estado do Paraná. Quando isto ocorre, deixam de existir aquelas controvérsias políticas que levam a nada, discussões políticas pouco produtivas e que sempre prejudicam ao destinatário das medidas estatais, isto é, a população. Portanto, nesse ensejo, eu quero congratular-me com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região por essa vitória consubstanciada na instalação dessas 2 varas. Muitos reclamam da justiça. Fala-se que a justiça não funciona, que a justiça está em crise. Isto é verdade apenas em parte, porque em crise está o Estado brasileiro e a justiça participa do Estado brasileiro. Quem gera causas? Quais os entes geradores de causas? Basicamente, o Poder Executivo, porque a desestruturação do Estado produz um número grande de causas. A prova disso está que o maior volume de causas que assomam o Superior Tribunal de Justiça são oriundas dos entes públicos, da União, dos estados, dos municípios. Por outro lado, a nossa legislação é instável e gera insegurança jurídica, é muito volumosa e, portanto, geradora de conflitos. Vejam, pois, que o próprio Executivo e o Legislativo são grandes ensejadores do ajuizamento de causas que abarrotam um ente que pertence ao Estado brasileiro, o Poder Judiciário. Mas, nesse contexto, portanto, se verifica que a crise do Judiciário é apenas uma face da crise do Estado brasileiro. Todavia,
temos hoje presente que é fundamental que o judiciário enfrente dois problemas fundamentais. O primeiro deles é aquele atinente ao acesso à justiça, e o outro que se refere a uma entrega mais rápida da prestação jurisdicional. Para tanto, nós temos de vencer diversos obstáculos. O primeiro obstáculo é o obstáculo econômico, para assegurar o acesso do povo à justiça, principalmente dos pobres. É imperioso que se organize a Defensoria Pública. E a tarefa de organizar a Defensoria Pública não é do Poder Judiciário, é do Poder Executivo. Sem uma Defensoria Pública, nós estaremos excluindo do acesso ao Judiciário uma parcela considerável da nossa população, principalmente aquela constituída pelos mais pobres. Este é um problema realmente de alta relevância. Sem acesso ao judiciário, não se pode falar em cidadania plena. Assim, impõe-se a todos aqueles que têm responsabilidade no sentido de atuarem com relação a este aspecto que não se circunscreve ao Brasil, mas a todo o mundo. É uma das grandes preocupações dos organismos internacionais, esta de assegurar o acesso do povo à justiça. O segundo obstáculo é o denominado obstáculo organizacional. Há muitas causas que não poderiam ser ajuizadas por uma só pessoa, porque isso seria antieconômico. Hoje nós temos grandes empresas que produzem em massa. Imaginem os senhores uma empresa que produza que tenha por objeto a fabricação de um produto que esteja com pequeno defeito, no valor de $1. Compensará alguém do povo propor uma ação visando uma indenização de $1? Evidentemente que não. Mas se este cidadão reunir-se em associação com os demais cidadãos, essa associação poderá propor uma ação valendo, tendo por objeto milhões de dólares. Daí que é muito importante aquela providência trazida pela nossa Constituição em vigor e que já está a demonstrar do seu acerto, chamadas ações coletivas, essas ações que podem ser ajuizadas, inclusive em entes públicos. Além dessas ações, temos as ações que visam a proteção do meio ambiente, a proteção ecológica, enfim, numerosas ações que visam ao bem-estar do povo. Tanto algumas delas, como aqui acabei de exemplificar, devem ser ajuizadas, mas para tanto é necessário que se remova esse obstáculo organizacional. É preciso que o povo se reúna em entidades, em associações, para que, em conjunto, possa fazer valer o seu direito. Terceiro obstáculo é o procedimental. Todos sabem que o nosso direito processual já está antiquado, tendo em vista as necessidades da sociedade moderna. O mundo mudou muito nesses últimos anos, principalmente em razão da aceleração dos meios de comunicação. E esses princípios e regras até aqui adotados têm sido insuficientes para uma rápida entrega da prestação jurisdicional. Isso tem sido objeto de preocupação de numerosos estudiosos, especialistas no direito processual, e a pouco e pouco estamos caminhando no sentido de minorar esses problemas. Portanto, os problemas do judiciário estão identificados. Para solucioná-los, é preciso que congreguemos todos, ordem dos advogados, membros do Ministério Público, juízes, sociedade, pelos seus entes mais representativos. Nesta oportunidade, permitam-me que faça justiça não só
ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem uma presidente, a doutora Ellen, atuado com todo o dinamismo, com toda a competência e, sem dúvida alguma, uma das regiões mais favorecidas com a criação de varas e, portanto, dentro dessa linha de facilitar o acesso à justiça, a 4ª Região. O Estado do Paraná tem sido beneficiado com a instalação de diversas varas. Preciso também fazer referência ao eminente deputado que muito ajudou a essa cidade, não apenas, mas a diversas outras cidades do Brasil, porquanto ele era um membro destacado da Comissão de Orçamento com funções de relatoria. Deputado aqui dessa cidade de Londrina, o deputado Paulo Bernardo. Paulo Bernardo, sem dúvida alguma, teve uma atuação importante no sentido da inclusão de verbas orçamentárias, evidentemente com apoio também da bancada do Paraná, que sempre trabalhou em conjunto visando o bem do Estado. Na consecução de objetivos tão importantes. Aliás, o que se nota aqui no Paraná é que aqui a gente sente que os eflúvios são eflúvios de progresso, há uma conjugação de, quando se trata do bem comum, não há se falar em um governo e oposição, há uma união de esforços, e assim é que o Brasil progredirá, seguindo exemplos de tamanha significação. Minhas senhoras, meus senhores, quando a democracia floresce, o Poder Judiciário assume a sua verdadeira dimensão de órgão do Estado que equilibra a atuação das forças vivas da nacionalidade, reduzindo os inevitáveis conflitos decorrentes das concepções antagônicas sobre os fatos da vida e mostrando aos cidadãos o caminho do entendimento e da harmonia, sem os quais seremos forçados a voltar a formas outras de convivência ultrapassadas, próprias dos períodos mais obscuros registrados pela história. Nós estamos no regime democrático. O Brasil é uma república democrática. E numa república democrática, a república é o governo do povo, pelo povo e para o povo. E o judiciário está ciente disso. É um poder que há de exercer as suas funções sempre com essa preocupação maior de servir ao povo brasileiro. Muito obrigado a todos. Dando continuidade a esta solenidade, iremos proceder ao descerramento da placa de instalação das novas varas federais de Londrina e da placa que homenageia os juízes que jurisdicionaram na circunscrição judiciária de Londrina. Convido a excelentíssima senhora juíza Ellen Grace Northfleet, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O excelentíssimo senhor Antônio Casemiro Bellinati, prefeito de Londrina. Excelentíssima senhora Emília Salles Bellinati, governador em exercício do Paraná, para descerrarem a placa da instalação das 3ª e 4ª varas federais da circunscrição judiciária de Londrina. Agora, por favor, tenha vontade. Aqui um som, nós vamos para o museu, porque a foto fica lá na Convido o excelentíssimo senhor juiz federal Nefe Cordeiro, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, o excelentíssimo senhor juiz Teori Albino Zavascki,
Excelentíssimo senhor juiz Manuel Lauro Volpen de Castilho, para descerrar a placa que homenageia os juízes que jurisdicionaram nessa circunscrição. Excelentíssimo senhor juiz federal Arthur César de Souza, diretor do Foro da Circunscrição Judiciária de Londrina. Ilustríssimo senhor Claudemir Décio, superintendente regional de negócios da Caixa Econômica Federal, para efetuar o encerramento da placa de inauguração da sala de convenções e treinamento, que receberá o nome do juiz Fábio Bittencourt da Rosa, juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Convido o juiz federal, Dr. Marcelo Malucelli, para prestar homenagem da Circunscrição Judiciária de Londrina ao excelentíssimo senhor ministro Antônio de Pádua Ribeiro, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Convido o juiz federal, Dr. Gilson Luiz Inácio, para prestar homenagem da Circunscrição Judiciária de Londrina à excelentíssima senhora juíza Ellen Grace Northfield, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Do juiz federal Dr. Décio José da Silva, para prestar homenagem da Circunscrição Judiciária de Londrina ao excelentíssimo senhor juiz Nefe Cordeiro, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Convido as funcionárias Maria Lúcia Gimenez Silva e Marina Constantino Max para homenagear a excelentíssima senhora juíza Ellen Grace Northfield, presidente do Egregio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e a excelentíssima senhora Emília Bellinati, governadora em exercício do Estado do Paraná. Eu agradeço a generosa homenagem que aqui me foi prestada, porquanto eu vim aqui para homenagear a população dessa bela cidade, não para ser homenageado. Foi para mim, portanto, uma grata surpresa. Essa sessão já foi seu andamento já foi observado, portanto, declaro-a encerrada.